My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. E aí, meus bidos velocistas, bom galera, hoje eu estou aqui usando esse anelzinho que, caraca, eu tenho que sempre dar um destaque aqui porque eu não uso sempre, então é muito legal quando eu uso. Eu preciso falar de uma HQ que eu estou devendo há tempos, eu li ela faz muito tempo, eu escrevi o roteirinho dela faz tempo e eu tô devendo fazer esse vídeo há muito tempo, porque como tinha outras HQs com mais prioridade, porque era uma época de lançamento, a galera tava mais na boca do público, eu fui jogando ela pra frente, eu fui empurrando com a barriga. Eu mesmo tava tipo assim, nossa, eu preciso guardar essa HQ na estante, não dá mais pra ela ficar aqui junto com as HQs que eu tenho que ler, entendeu? Então, finalmente, eu estou aqui para falar de uma HQ que eu queria ler há muito tempo, esperava muito tempo, e estou aqui para falar com vocês se ela realmente merece a sua atenção. Eu estou falando de Flash Renascimento. Todos falam sobre o quanto a força de aceleração é volátil. Eu deixei que ela me controlasse. Mas se eu sou o seu motor, se o relâmpago parte de mim, eu preciso ligar essa máquina. Flash Renascimento é focado na volta de Barry Allen dos mortos após a crise nas Infinitas Terras que aconteceu há décadas atrás. Então você tem a Panini, a Amazon, tudo recomendando como uma edição a ser iniciada pelos leitores, a ser uma edição que, pô, você quer começar a ler Barry Allen? Inicie aqui. E muita gente pode estar recomendando isso, mas eu admito que eu fico em dúvidas, caso você seja um iniciante, se eu recomendo ou não esta HQ. Porque, por um lado, eu recomendo pelo fator de que ela traz toda a energia e vibe do que o Flash é. Ela resume muito bem o histórico de quem é o Barry Allen e até resume o histórico de outros velocistas importantes. Então, se você quer conhecer um pouco sobre o Flash, se você quer ter uma ideia de como o universo do Flash funciona, quem eles são, como aconteceram certos fatores, tem bastante conteúdo aqui. Sem contar que eu acredito que boa parte das adaptações que a gente vê do herói hoje em dia, como a série The Flash ou o futuro filme que teremos do Flashpoint, tem muita coisa daqui, tem muita coisa baseada aqui. Isso daqui, esse encadernado refletiu em muitas coisas do Flash nas suas televisões, né, nas suas adaptações, sem ser aqui, e até mesmo nas continuações dos quadrinhos do Flash após essa história. Entretanto, eu admito que mesmo eu tendo 50% de conhecimento do personagem, acabei ficando confuso em alguns momentos, eu tive que prestar mais atenção, é um texto muito fortificado, tem algumas coisas complexas aqui que você precisa prestar muita atenção, entendeu? Porque foca em muita coisa e até mesmo muito na base da força de aceleração, na força da velocidade, que se você cai aqui de paraquedas, não vai bastar só você ter lido Crise nas Infinitas Terras para você entender tudo aqui, entendeu? Eu não tô falando que não é uma leitura fácil, mas eu estou dizendo que você pode boiar muitas vezes durante essa leitura. Por mais que seja realmente a primeira aparição do Barry Allen após os 20 anos fora dos quadrinhos, né, após os 20 anos morto no histórico da DC Comics, é um quadrinho que eu diria que você vai ter que dar uma boa pesquisada no Google para você entender mais o personagem, o histórico do personagem, ou você vai pelo menos ter que ter lido todos os encadenados que a Eagle Moss trouxe sobre o Flash, porque realmente tem muito conteúdo, tem muita coisa, tem basicamente um resumo de 70, 60 anos do Flash aqui, entendeu? Então assim, não é algo fácil como você tá imaginando, entendeu? E aqui não vai ter aquela origem básica do Barry, entendeu? Aqui o Barry voltou dos mortos, aí ele já tá com o Wally West, aí tem a família do Flash, tem um monte de parada louca, entendeu? E ainda vai ter um retcon no passado do Flash, que provavelmente você conhece, então é uma parada muito doida. Dessa maneira, se tem algo que não podemos afirmar, é que o roteiro de Geoff Johns não é rico, seja na qualidade ou compreensão da cronologia do Flash. Ao mesmo tempo que o Johns cria uma história única e contida, ele também traz um arco importante para o herói e que em suas últimas páginas apresenta várias deixas para serem resolvidas nas futuras edições. O que já me faz questionar se teremos mais, né? Contudo, isso acaba refletindo em uma história mais corrida para o personagem. Por trazer um ícone de volta, explicar tudo para um novo leitor, mudar o passado e ainda deixar migalhas de um desenvolvimento futuro com outros arqui-inimigos, principalmente o Grudge, façam com que o leitor não sinta a volta do herói. Ele pode acabar se perdendo durante a leitura e ainda assim acabar se divertindo. Porque eu não vou mentir, é uma leitura divertida, com momentos de tensão, principalmente no começo, que percorrem de maneira fluida e nos deixam com os olhos arregalados.
Ela tem uma pegada boa de começar a história em um ponto simples, desenvolver gradativamente para então chegar num clímax que vai ficando cada vez mais épico até concluir de maneira que deixa o sabor de querer mais. No entanto, é uma história que precisava de mais páginas e tempo, maior foco no coração e íntimo do protagonista, mais de Barry Iris, de Barry Wally e mais daquelas últimas 2 páginas. O Barry retorna em um mundo tecnológico e não vê necessidade de sua existência ali. Aprofunde isso, o psicológico do personagem, assim como o Flash reverso que aparece aqui odiando o Flash de costume e sem nos fazer entender o seu ponto. Mas devo dizer que o quadrinho enfatiza aqui vários fatores que me fizeram entender mais do porquê Flashpoint deu no que deu, do porquê Flashpoint existiu. Em todo este volume, há diversos momentos do passado e presente sendo utilizados de maneira positiva. Tudo o que vemos em relação ao Barry menor ou no seu relacionamento com a Iris aparecem em momentos precisos, seja para o personagem entender essa realidade diferente na qual só a vida dele foi alterada, quanto para os atos futuros do encadernado que vão conectar com o que foi visto, até nos fazendo entender o amor do Barry pela Iris e tudo que um dia teve. Vários momentos dos quadrinhos que um dia eu sonhei em ter em mãos está aqui. Seja o Flash correndo com o Superman e dizendo que todas as vezes que o Superman ganhou foram por caridade, onde eu, vendo a imagem na internet, sempre achei que era um momento mais feliz e não é tão feliz assim no quadrinho. Ou também a união de vários velocistas num quadro só que por muitas vezes iluminou a área de trabalho do meu notebook. E o que mais me impressionava em tudo isso sempre foi a arte, a ilustração maravilhosa de Ethan Van Sciver, que é simplesmente sensacional. Não é a melhor de todas e não me conquistou de primeira, principalmente pela maneira que o rosto das pessoas são desenhadas, mas conforme você lê, mais você gosta e se entrega à leitura graças a ela. É uma arte que lembra muito a do Shazam nos 952, da qual Jeff Jones também está no roteiro, e traz uma agilidade, beleza e fortes enquadramentos de 1 ou 2 páginas que tiram o fôlego nessas 6 edições do Flash. As lutas são boas, os momentos de tensão são bem criados e a energia do relâmpago nos céus, nos velocistas ou no olhar de Barry são tão arrepiantes e empolgantes quanto os momentos em que Billy Batson diz a palavra mágica. Flash Renascimento não tem nenhuma relação com o Flash Renascimento Rebirth, que acontece exatamente após toda a fase aí da DC com o Watchmen, Dr. Manhattan e os caramba. Isso daqui se chama Flash Renascimento, mas não tem nada a ver com este Flash Renascimento que acontece exatamente após a crise final, onde a gente tem basicamente um prelúdio para o ponto de ignição, o Flashpoint, que aliás, Panini, quando é que você vai trazer um encadernado de Flashpoint aí para nós, que, cara, um dos arcos mais importantes da DC não tem nada pra comprar? Meu Deus, quando é que eu vou ter esse quadrinho? De qualquer maneira, este quadrinho tem uma carambada de velocistas, todos eles com as suas histórias interligadas de alguma maneira com a do Barry. Algumas funcionam como a dos filhos do Wally West. Por quê? Porque eles têm aquela conexão, né? Poxa, os caras basicamente são sobrinhos do Barry, né? Então tem toda essa relação, entendeu? Sabe? Do pai com o Wally, e aí são os filhos do Wally. Então você tem essa conexão que funciona para a história. E tem outros velocistas que parecem que tem uma história ali só pra preencher tela, entendeu? Que não tem, que tem a sua relevância pro personagem, mas não parece ter uma relevância para a história do Barry, como a dos filhos do Wally acabam tendo. E falando tanto em Wally West, com este quadrinho eu consegui entender muito mais do porquê a galera paga tanto pau pro personagem, entendeu? Ele já era um personagem muito bem estabelecido como Flash, como um herói. E eu fico indignado em pensar como é que as pessoas, os editores da DC, conseguiram sumir com este personagem por tanto tempo, entendeu? Tipo, aconteceu o Flashpoint, 952, e o cara sumiu da face da Terra e eles não estavam cagando pro alho. Como é que eles puderam fazer isso, entendeu? Eu acho isso um completo absurdo. E também fico indignado de a Panini não ter soltado nada do Wally West até então, né? Falam muito da fase dele, do Mark Waid, do Grant Morrison. Ao que aparenta do Grant Morrison foi né, confirmada recentemente, mas a do Mark Waid, que é bem elogiada, não saiu até hoje. Espero que saia, porque o Wally West é o herói mais que a galera paga pau, que a galera adora, que diz que é o melhor Flash, e até agora eu não tive muita oportunidade de ter essa conclusão.
Flash Renascimento é uma história divertida, muito importante para o histórico do personagem. Tem uma arte de marcar os olhos, de encher os olhos e também é cheia de fanservice. Ela traz uma dinâmica muito legal do personagem com a Liga da Justiça, principalmente com o Hal Jordan, o Lanterna Verde, e ainda traz muito coração e velocidade, mesmo que esta velocidade às vezes passe dos limites. Se você já leu Flash Renascimento, eu quero muito saber a sua opinião sobre este quadrinho, sobre o que você acha do encadernado. É lógico que a edição da Panini é ótima, ela ainda tem essa imagem muito bacana aqui em preto e branco, mas em relação à sua história, eu diria que eu estava esperando um pouquinho mais do que algo tão confuso quanto eu acabei achando de certa forma. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo que eu comentei aqui e quero saber também o que você acha das edições, né, de Wally West, se isso daqui vai ter continuação e por aí vai. O que será que a Panini está planejando em relação ao Flash? Um dos maiores heróis da DC que parece não receber tanto destaque aqui no mundo editorial de quadrinhos do Brasil. Enfim, muito obrigado pela sua companhia e a presença até aqui. Meu Deus, eu tava esquecendo a palavra. Agradeço de verdade e a gente se vê numa próxima. Beleza? Valeu, falou. Aqui ó, a armadura do Flash.